Bom, gente, então vamos começar, né? Vou começar a gravar agora, né? Então, gostaria de dar boa noite a todos, agradecer a presença de vocês. Se chegar mais alguns outros convidados, eu vou abrindo aqui, eles vão falando também. Primeiramente, eu gostaria que vocês falassem um pouco do filme de vocês que está na mostra e falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, uma coisa resumida, rápida, mas que fale um pouco sobre vocês e sobre o filme. Tudo jóia? Podemos começar aí. Vamos lá? Vamos, Fabi, pode falar você. Começa aí você primeiro. Eu vou puxar a fila? Tá bom. Isso, você vai puxar a Bom, fila. oi, gente. Prazer estar aqui. Eu sou a Fabi Pena, sou uma paulistana, mas que mora em Florianópolis, Santa Catarina, há muitos e muitos anos. E a minha história com cinema já vem meio que de berço, né? Eu sou filha de um cineasta veterano já falecido, Pena Filho, que fundou nossa produtora, Pena Filho Produções Cinematográficas, aqui em Florianópolis, sediada há 25 anos. Então, eu sempre tive enrolada nesse meio, né? De 5 anos atrás para cá, que eu passei a dirigir os filmes, né? E eu sempre trabalhei com direção de arte, que é mais a minha área de formação, mas eu passei a dirigir os filmes, fiz uma série de curtas, e o ano passado eu fiz o meu primeiro longa, a gente está em processo de pós agora, né, pós-produção. Tá? Estamos no finalmente, né, para daí lançar, ou ver como que a gente vai lançar esse filme, né? O filme que foi selecionado para o Curta Canedo é um curta-metragem chamado Desassossego. Ele faz parte de uma série de curtas que eu venho fazendo, meio que como um exercício para mim, né? Já que na direção eu me considero bastante nova, assim, né? Tateando quase. E é um filme que eu roteirizei, fiz a direção de arte e a direção, né? Como na grande maioria dos outros curtas. Mais um filme que retrata alguma vivência minha, né? Eu tenho muito a ver com a história que eu conto, né? Nesse filme. É um filme que eu me propus a trabalhar com outro ritmo, né? É um filme quase de imersão, assim, né? Ele tem 25 minutos, mas o ritmo dele é bem mais lento, né? Tem gente que acha que tem mais tempo do que 25 minutos. É um filme sem texto, né? Tem um mínimo de palavras ali que o personagem fala. Eu aliei a força da imagem com a força da poética do Fernando Pessoa. Desassossego tem a ver com o livro do Fernando Pessoa, que é um autor que eu sou bastante apaixonada, assim, né? Isso é uma outra característica minha, dos curtas meus, sempre tem algo de poesia neles. E eu conto essa história que é de uma pessoa que, por livre e espontânea vontade, se isola, né? E não foi proposital, não tem nada a ver com o isolamento que nós estamos vivenciando hoje, né? Foi um filme rodado ano passado de uma história que aconteceu há 25 anos atrás, né? Então não tem nada a ver, foi uma coincidência incrível, assim, né? Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. Mas, enfim, é isso. É um filme independente, não é feito com recursos próprios, né? A nossa produtora sempre foi familiar, né? Então, o marido faz produção executiva, o filho faz direção de fotografia e a montagem, a correção de cor, e eu dirijo, faço a direção de arte. Temos nossos parceiros também que trabalham com a gente, né? E é um filme totalmente independente, assim, não foi fruto de edital como alguns outros que a gente tem, né? E é isso, eu espero que
todos assistam e como eu vou assistir o filme de todos vocês, para a gente poder conversar mais, né? É isso, no primeiro momento é isso aí. Beleza, obrigado. Vamos para o Rafael. Vamos lá, Rafael. Fala um pouco sobre o seu aí. Oi, boa noite, gente. Eu estou aqui representando o Camilo Vidal, que é o diretor da Invenção da Velhice. Ele está em trabalho pelo interior do estado, então ele não tem certeza de localização de bom sinal. Então, para não perder essa reunião, ele me solicitou, porque além de ator do filme, interpreto o Arthur, eu também sou produtor executivo da obra. E a Invenção da Velhice, eu conheci o Camilo em 2010, no trabalho de uma série para o MEC, Paideia. De lá para lá, a gente veio uma parceria atuando junto em trabalhos em que ele também dirige, como a trilogia dos Bravos, que a gente fez, o longa-metragem Dragão do Mar, que está passando por toda essa dificuldade do audiovisual, porque nós conseguimos o mecenas para gravar, mas não tem dinheiro para pós-produção. E é um trabalho de época, são 3 horas de filme, muito chroma key, muito CGI. Então, o filme vai passar para pós-produção agora em Los Angeles, para poder ficar realmente um trabalho de qualidade. E a minha trajetória no cinema é esse trabalho como produtor executivo agora também. E um carinho todo especial por essa obra, porque ela nasceu de muito diálogo e de coincidências desse diálogo. Porque eu e o Camilo, nós nos tornamos amigos. A esposa dele, a Amanda, também, que é produtora executiva, e eles frequentavam muito aqui em casa e conheceram a minha mãe, que é a Tereza, a atriz do filme também. É a estreia dela, com 73 anos, mulher, finalmente estreando no trabalho com arte e no cinema, que era um sonho desde de criança também, porque eu herdei essa veia artística dela. Então, o trabalho surgiu a partir desse diálogo. Foram 2 anos de processo, juntando histórias dela, juntando histórias da mãe dele, e aí sentiu-se a necessidade de falar sobre esse lugar do idoso, de como ele vive a vida na sociedade hoje, principalmente tendo a mulher como referência, né? E isso, engraçado, nós não sabíamos qual ia ser o contexto desse festival, e casou dar mulher estar em foco também, e isso é muito interessante, porque minha mãe e meu pai são artistas natos. Meu pai gravou disco na década de 80 de forró, era poeta e tudo, mas a minha mãe não teve a oportunidade, porque apesar de nós sermos uma família de um pai muito gente boa, muito querido, mas ele teve uma educação de origem machista, nordestina, então mulher não podia ser artista. Então a minha mãe foi tolhida de dançar, de escrever, de atuar, e finalmente, através de mim, que foi o filho que herdou todo esse legado de amor à arte, ela pôde ingressar na arte aos 73 anos. Então, isso tem um valor emocional para mim muito forte. Então, é uma vitória de vida, inclusive. E o filme fala disso o tempo inteiro. O filme é uma vitória dela se superando, da Teresa se superando, e toda essa energia é uma carga que vem do contexto familiar, de diretor, de ator. Nós realmente, foi um trabalho de amor e dedicação, onde nós realmente colocamos as nossas vidas nesse trabalho. Eu espero que todos gostem, que todos curtam. Eu também, no decorrer da semana, eu e ela também vamos assistir todos os filmes que estão. A gente quer conhecer o trabalho de vocês também. Beleza, obrigado, Rafael. Foi bacana mesmo. Você até se emocionou falando aí. Legal, galera vai gostar, sim, com certeza. Eu acho que é um filme bastante sensível e vai tocar bastante gente, assim. Bem legal. Isso aí. Sandro Garcia, vamos lá, vamos para o próximo da nossa lista aí. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Sandro Garcia. Eu também estou representando, contando a direção hoje, né? Eu sou roteirista do filme LG Baixada T, que foi selecionado. Eu até convidei o diretor, Arthur Forte, só que ele é um cara que ele é muito realizado e fica longe de internet. É um cara que não tem WhatsApp, não faz essas coisas online. Então é muito satisfatório para ele, né? Mas a gente aqui... Esse filme é o primeiro filme nosso, é um coletivo que a gente tem aqui, se chama Baixada Cine. É o primeiro filme do Arthur. Ele é um diretor estreante, é um cara negro, daqui de Belfort Roxo. Belfort Roxo, para quem não sabe, é uma região metropolitana do Rio de Janeiro.
E é a maior cidade do Brasil sem uma sala de cinema em número de habitantes. Somos 500 mil habitantes e não temos nenhuma sala de cinema. Apesar de também não ter um teatro, não ter uma biblioteca, enfim. E ele é um cara estreante que esse filme representa muito pra gente, porque foi o nosso primeiro filme financiado, assim, um filme que conseguiu por edital. Então, ter um diretor negro estreante de Belford Roxo fazendo o primeiro filme sendo pago foi uma coisa muito grande assim pra gente, sabe? Foi uma coisa muito difícil de conceber isso para as pessoas meio que não acreditam, né? Acham que quando você faz cinema tudo é meio fácil, tudo é bolha, e a gente também não tem formação acadêmica, né? Aqui no Rio de Janeiro, a única faculdade pública é a UF, que pra gente é tipo 4 horas de viagens, indo e mais 4 voltando, fora o dinheiro de condução, etc. Então, é um filme que é muito grande assim, pra gente. A gente tem várias produções independentes, eu dirijo algumas, o Arthur dirige outras, a galera do coletivo dirige outras, mas essa é a primeira financiada, apesar de não ser muito dinheiro também. Foi um edital de R$25 mil, que é um dinheiro mínimo para se produzir, assim, para vocês que manjam mais de cinema há mais tempo também sabem que é um dinheiro muito, muito reduzido. A gente deve ter uma equipe bem reduzida também, mas é legal dizer que isso foi uma equipe basicamente toda de estreante, uma produtora estreante, um roteirista estreante em edital, um diretor estreante, e o edital é engraçado que falou pra gente, tipo, olha, já que vocês passaram, contratem uma galera profissa e tal. A gente falou, cara, a gente fazia filme sem dinheiro, a gente agora vai estar com dinheiro, a gente vai fazer filme com a nossa galera, né? Tipo, e foi meio que essa quebra de barreiras, assim, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um cinema muito representativo, que é o Odeon. Ah, tô chegando! E foi muito representativo também ter isso, né? Tipo, o diretor Belford Roxense subiu num palco de um cinema no Rio de Janeiro para falar sobre o seu filme, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto isso na minha vida. De várias formas, assim, é bem importante pra gente também, até a questão do que está acontecendo na pandemia, né? A questão da gente estar muito preso a festivais online e tal, mas isso também tem abrido muitas portas para que as pessoas daqui da cidade também vejam esses filmes. Vários canais, assim, que estão abrindo esses festivais online, já que a cidade não tem um cinema propriamente, né? É isso que eu tinha para dizer e estou aí para trocar ideia com você. Beleza, ó, posso dizer que, apesar de ser um filme feito por uma galera que estava começando, que estava aí, um coletivo, assim, ficou um filme muito bacana, o LG Baixada. Eu acho que o que ele diz, assim, ele é muito importante nesse período que a gente está agora, e eu acho que vocês fizeram um trabalho bem bacana e recomendo todo mundo assistir. Bem massa mesmo aí o filme de vocês. Até esqueci de falar sobre o filme, né? O filme fala sobre pessoas LGBTs da Baixada Fluminense, que é essa região metropolitana do Rio de Janeiro, que são pessoas de periferias, porque o Rio de Janeiro tem esse cartão postal que é muito simbólico, né? No Rio de Janeiro, você ser gay, você ser lésbica, você pode andar de mão dada, você pode levantar uma bandeira, mas na periferia do Rio de Janeiro é bem diferente, assim, essas pessoas elas não podem sair de casa de mão dada, é bem mais complicado, então a gente faz esse comparativo no filme de pessoas Rio de Janeiro / periferia, como é que são a vida dessas pessoas. Isso aí, valeu. Essa aqui é a Carmelita, que acabou de entrar, por favor, se presente aí, Carmelita. Rosadinha. Oi, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer muito grande. Nós temos, assim, trabalho danado para fazer um festival na base da força de vontade, da militância mesmo pelo audiovisual brasileiro. Mas é um prazer ter vocês conosco, porque dentre quase 1000 filmes, a curadoria escolheu vocês, porque vocês são os melhores mesmo, viu? Vocês estão de parabéns. Beleza. Legal. Agora você, Brambila. A Fabi, o Luiz, o Sandro. Muito bem-vindo. Obrigada, Carmelita. Um prazer estar aqui. Não, é meu. Desculpa, perdão. Pedindo perdão. Tá vendo que eu não sou nada modesta, já nem peço perdão pelo atraso. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, então. Bom, me chamo Luiz Brambila, sou de Curitiba e vou fazer um resumo bem rapidinho aqui, assim.
da minha história, que começou em 1996, quando comecei a estudar artes cênicas, daí acabei me tornando ator, daí vivendo profissionalmente como ator, né, lidando com teatro, audiovisual de uma forma geral. E daí, em 2012, através de uma oportunidade que surgiu de direção, mais na área de audiovisual, de uma microsérie, daí eu comecei a investir minha energia nesse segmento mais na direção, né? Daí acabei indo estudar em São Paulo, na Escola de Cinema, depois acabei indo para Cuba, né? Em Santo Antônio de los Baños, direção de cena, e enfim, a partir daí começou uma carreira comecei a focar mais na direção do que na própria atuação. Lógico que a gente não deixa de ser, né? Mas a gente acaba investindo mais tempo, mais energia numa das áreas, e a área da direção foi onde que eu investi mais nesses últimos 7 anos, pelo menos. O meu filme é um filme que foi selecionado para a categoria experimental. É um filme que surgiu, né, que aconteceu agora durante a pandemia, e foi bem com esse intuito mesmo, assim, né? Como diretor, como que eu poderia, assim, logo no primeiro momento, assim, né, do isolamento, eu pensei, meu Deus do céu, o que vai ser da nossa vida, né? O que vai acontecer? Como que a gente vai poder lidar com essa realidade e continuar produzindo, né, material audiovisual e criando? Daí surgiu a ideia do Janelas, né? Eu comecei a pensar, achar um elemento base, que foi a janela. Ela tem 2 motivos, na verdade. O primeiro, porque pelo simbolismo dela, né, de ser um canal de comunicação com o mundo externo, né? E muitas vezes, muitas pessoas, tirando a parte digital, a parte virtual, no âmbito real, como que a gente olha o mundo, né, hoje em dia, pelo menos naquele momento, né? Era na janela, a gente ia para ver como é que estava, se tinha avião, se não tinha avião, se tinha gente na rua, se tinha carro, se não tinha carro, se as pessoas estavam circulando, se não estavam circulando. Então, virou assim o nosso parâmetro. E também por um aspecto técnico, porque eu pensei, como que eu posso pedir para as pessoas produzirem algum conteúdo que possa ter o mínimo de qualidade possível, né? Para que a gente possa fazer um material com um certo nível de qualidade. E aí eu falei assim, para isso a gente precisa de luz, né? Da onde vem a luz? Vem da janela também, né? Eu juntei o aspecto técnico com o aspecto criativo, né? Com o aspecto artístico. E daí eu acabei escolhendo algumas pessoas com quem eu trabalhei já durante esse período, e colegas, amigos, apaixonados pela arte, por cinema, e enfim, que eu admiro e respeito muito, e dei 3 diretrizes para eles. Eu pedi para que eles criassem um vídeo livre, de forma livre, com três focos, né? O primeiro seria um aspecto mais contemplativo, lidar com o ambiente, né, com o elemento da janela, pesquisar o elemento janela, mas com ar mais contemplativo, de preferência sem nenhum tipo de emissão de sons, nem texto, nem nada. O segundo, deixei livre para eles poderem criar utilizando fala, utilizando sons, utilizando música livre, né, para eles poderem criar. E o terceiro momento seria um momento mais inusitado, né, que eu até brinquei e falei assim, vamos criar um momento bizarro. Falei, vamos pensar nesse aspecto, aquela coisa que quando a gente está sozinho num ambiente, num lugar, que às vezes a gente sente vontade de fazer algo e faz, né? Mas que muitas vezes a gente jamais faria isso num lugar onde que as pessoas estivessem te vendo, enfim, que você não tivesse essa liberdade. E a partir disso surgiu Janelas. Daí eles foram produzindo esses conteúdos e eu trabalhei como se fosse uma montagem de um grande quebra-cabeça, assim, né? E tentando achar uma narrativa, tentando achar uma linguagem, né? E fiquei muito feliz, assim, muito feliz com o resultado, assim, porque houve uma entrega muito grande, né? Com as pessoas que se envolveram no projeto, então tem uma gratidão muito grande por cada um deles, e por isso que eu digo que eles não são atores somente, né?
que também era uma preocupação também pelo meu aspecto como ator também, foi pensado assim, porque nós atores hoje também não podemos ser só atores, nós temos que ser muito mais, né, diante da nossa realidade. Então, porque esses atores pudessem se desenvolver também em outros quesitos técnicos. Então, o projeto ele é dividido em duas categorias, né, que, digamos, sou eu que concebi o projeto, o filme, e também fiz essa montagem, e digamos assim, e os artistas criadores, né? Porque eles são artistas criadores, não são só atores, intérpretes, né? Eles são criadores mesmo, porque eles conceberam a cena, imaginaram a luz, imaginaram como que iam gravar, se era de fora para dentro, de dentro para fora. Então, quer dizer, eles são criadores, são artistas, né? Então, é quem concebeu e quem executou. E estou bem feliz, tanto que até me animou para eu poder fazer outros dois, assim. Só que não, nós estamos só no plano do papel ainda, né? Das ideias. Mas disso se torna uma trilogia, né? Do Janela ser apenas o primeiro, que é um recorte da pandemia, né? Eu vou até dizer, assim, como parte da curadoria, que tiveram vários filmes que tinham esse tema de janelas, de quartos, de pessoas no meio da pandemia. Mas eu acredito que o seu foi o que melhor sintetizou essa ideia e conseguiu apresentar ele de uma forma não só mais elaborada, mas que ela conseguiu pegar uma pluralidade de informações e de visões em cima disso, organizados em um único filme. Eu acho que esse é uma grande qualidade do seu filme, assim, né? De como utilizar essa temática e conseguir construir essa razão de pandemia, janelas e coisas assim, em um filme, e ficar isso muito bem explicado, muito bem colocado, com uma produção bacana, uma adesão de várias pessoas. Eu acho que esse foi o diferencial do Janelas, assim, e que eu particularmente acho que é um dos muito bons, assim, que tratam da pandemia e não esquecem o audiovisual. Eu acho que isso é bem bacana. Ah, sim. Eu quero perguntar até a respeito para o Luiz, a respeito dessa temática mesmo. Uma coisa que ficou me martelando assim a mente durante essa semana foi a questão, porque nós recebemos, como o Kleiner acabou de falar, nós recebemos vários filmes com essa temática da pandemia. Mas uma coisa, Luiz, eu queria que você me respondesse. Porque todo mundo vê a visão de casa, a visão da sua própria casa, a visão do seu próprio isolamento, só uma visão ruim, só uma visão assim, como que se diz? Uma visão melancólica, como se a casa fosse uma coisa que oprimisse as pessoas. Como que você vê isso? Olha, bom, eu acho que, por um aspecto, existe esse sentimento, né, que foi uma barreira, né, que não foi, digamos, que não era uma opção, foi imposta, né, não imposta através de uma lei, mas é imposta através de uma lei maior, né, que era o vírus, e fez com que aquilo nos limitasse, porque uma das coisas, dos elementos também que eu pedi para que os criadores trabalhassem, era essa nova relação do tempo e espaço. É bem isso mesmo, sabe? Porque depois da pandemia, essa relação ela se alterou. Muitos paradigmas foram quebrados, né? Foram extintos, e nós tivemos que lidar com uma nova relação. Você estar em casa criou um novo significado, né? Desculpa. Criou um novo significado, né? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, legal. Então, daí nessa relação de tempo e espaço que as pessoas explorassem, né? Porque foi uma barreira física, né? De proteção. Então, o lugar de casa criou um novo significado, né? Teve um novo significado. O tempo que se passa dentro de casa passou a ser diferente. Essa relação que a gente estava utilizando do tempo, né? Para pessoas ficou muito mais longo, para outras pessoas não. Então, tem essa limitação, assim. E o aspecto de ficar um pouco melancólico, eu acho porque foi até uma das diretrizes que eu havia falado, de propor um momento reflexivo, né?
E a reflexão leva para um pouco para essa melancolia, talvez, né? Ainda mais diante desse novo assustador, assim. Apesar de ser um lugar ali onde que a gente se proteja, né? Mas é um lugar digamos, da tua obrigação, não é uma opção, né? Eu achei engraçado, porque ninguém retratou o espaço íntimo de você, da gente, com a gente mesmo, um espaço agradável. Todos relataram um espaço depressivo, todos como se fosse algo depressivo, sabe? De repente eu tenho que ficar aqui. Pô, mas é a casa da pessoa. De repente eu tenho que ficar comigo. Por que ficar comigo é tão ruim? Sabe? Eu achei muito engraçado isso. É uma coisa que eu tô refletindo em cima disso, porque não é só Janelas. Os outros filmes que falaram sobre pandemia falaram a mesma coisa. Esse aspecto depressivo, né? O deprê, o que eu melancólico e eu não aguento isso aqui, sabe? Parece que a vida tá lá na rua. A vida não tá em casa, a vida não tá dentro. É essa a minha pergunta, assim, é isso a minha reflexão, que Janelas me levou a refletir sobre isso, né? Uhum. Era só que bom. Ficar em casa é bom, mas não exagera. o cara da Night aí é outro departamento. Pois é. Beleza, agora vamos para Juliana. Por favor, Juliana. Tá certinho o som? Assim. Tá. Desculpa, apesar de lidar com tecnologia, eu tô reaprendendo nesses encontros online. O computador não gosta muito de mim. Mas boa noite para todo mundo, está sendo um prazer, é muito gostoso ouvir, né, os responsáveis pelos outros trabalhos, sendo diretor, sendo roteirista. Eu acho que o trabalho é essa coxa de retalho, né? Que bom que precisa de muita gente para funcionar e a gente ter um conteúdo legal no final. Eu não sei se tem alguém mais da animação aqui, mas o meu filme ele é animação. Eu me formei aqui mesmo, eu sou de Belo Horizonte e eu estou representando uma equipe bem pequenininha do Curta Poética de Barro. E eu formei aqui na Escola de Artes Plásticas e aqui a gente tem uma habilitação que agora virou um curso de graduação, mas na minha época era uma habilitação dentro do curso de Artes Plásticas. Então você fazia 2 anos de todas as possibilidades técnicas e mais 2 anos se formando em cinema de animação. E eu acabei migrando para o cinema de animação pela possibilidade de não ficar na mesma linguagem o tempo todo. Então, a gente teve uma base de cinema, mas o curso era voltado para essa formação. E há cerca de 10 anos eu comecei a trabalhar, esse é o meu 3º curta autoral. Normalmente eu primo por trazer protagonistas femininas para o cinema de animação, porque era um nicho que não era tão explorado, né? Apesar de a gente ter as grandes personalidades, como as princesas da Disney, que é muito da minha época de infância, elas não eram necessariamente a melhor representação dessa mulher mais contemporânea, né? Mais atual. Era aquela coisa de buscar o príncipe, de ser feliz e ficar vivendo aquela vida de conto de fada. Então, houve uma discussão muito grande no meio, acho que principalmente no cinema também, né? E como a gente está inserido nesses festivais onde há espaço para se inserir a animação também, a gente percebeu que era necessário começar a produzir mais, não só ter mais diretoras, mais fotógrafas, mas também mais protagonistas, né? Mais mulheres negras, mais mulheres brancas, mais mulheres atuais, numa diversidade física, numa diversidade de história. Então foi uma coisa que eu comecei a trazer para esse trabalho. E o Poética de Barro, ele é um projeto que vem desde a faculdade, ele foi criado numa aula de cerâmica. Então todo o layout, a parte plástica, o visual e a sonoridade do filme é feito com argila e cerâmica, porque aqui em Minas a gente tem o Vale do Jequitinhonha, que foi um espaço que começou numa pobreza extrema. As mulheres são viúvas de marido vivo, então os maridos iam para Rio e São Paulo e abandonavam elas com os filhos, e para sobreviver elas usavam do barro, que era um material mais abundante no local, para fazer panela e vender para as pessoas que passavam na estrada.
E aí elas transformaram o Vale num grande ponto internacional de venda de cerâmica. Então, buscando na história dessas mulheres, a gente trouxe para o Poética de Barro toda essa materialidade, a possibilidade, né, da plasticidade do barro em si e dele queimado. Então, a gente explorou todas as técnicas possíveis, todas as sonoridades. Então, a gente foi atrás de pessoas que produzem instrumentos. O músico que fez a trilha, o Jackson Abacatu, aprendeu a tocar esses instrumentos. Então, a gente conseguiu inserir isso tudo no filme. E deixa eu ver o que mais. O filme foi uma produção bem pequena, ele é fruto de um prêmio, então era um sonho de 10 anos que a gente não conseguia emplacar em nenhum edital. E aí veio esse prêmio, que é um prêmio, na verdade, para cinema. Ele é um prêmio para produção de baixíssimo orçamento aqui em Minas Gerais, e é baixíssimo mesmo, porque é nessa faixa de 20 mil para iniciante e chega a 50 mil para quem já é profissional. Só que com os descontos acaba ficando em torno de uns 30 mil para produzir o filme. E o pessoal da animação normalmente não entra nesse prêmio, porque são só 6 meses para fazer. Então o dinheiro é pouco e o tempo é pouco para animação, né? Porque na animação a gente precisa de muito mais tempo, é um labor muito grande para você executar poucos segundos, né? Eu trabalho no stop motion, então para fazer 1 segundo de filme eu preciso fotografar 24 vezes o personagem. Então dá muito trabalho. E aí a gente conseguiu o prêmio em 2018, e foi um momento em que estava muito difícil, já escasseando editais aqui, a gente estava sem trabalho, então o prêmio veio, a gente topou fazer o trabalho em 6 meses e conseguiu, na verdade, realizar ele em 2 meses e meio. A equipe pequenininha, nos créditos, quem assistir vai ver, são 5 pessoas, e a gente trabalhou aqui mesmo nesse espaço que eu tô, que na verdade é o estúdio. Uma das vantagens da animação é que a gente não precisa de grandes espaços, né? Assim como os filmes que se fazem dentro de quartos fechados, né? Igual do Luiz, que a gente acabou de ouvir, que é essa questão da quarentena, você se filmar dentro de casa. Na animação a gente tem essa vantagem que sempre foi assim, né? Pequenos espaços, pouca gente, e é possível produzir. E na questão da quarentena, só para fechar, eu acho que para o cinema de animação não está tão ruim. A gente sofreu um baque pela questão de não ter tantos editais, mediante governo, mediante pandemia, mas agora as coisas estão se estruturando, porque no meio as pessoas estão buscando muita coprodução com o exterior, e tem resquícios de edital que estão saindo agora, apesar de brigas de justiça para liberar dinheiro, etc., as pessoas estão conseguindo. Então a gente ainda tem a possibilidade de produzir 5 anos para frente, provavelmente. E a vantagem da quarentena para a gente é isso, né? A gente já está fechado num espaço, então eu já trabalho no próprio local que eu moro, já estou acostumada meio que a ficar isolada mesmo, principalmente quando começa a produção. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, tive momentos, né, como todo mundo está tendo, de surtar, de querer sair para respirar e não poder, enfim, de perder pessoas, mas para o mercado, na animação, está dando uma melhora, porque como, infelizmente, né, abateu muito o cinema, as séries, né, no live, o pessoal está buscando muito profissional da animação para suprir. Então, está tendo uma demanda maior em publicidade, em série, inserções de longa-metragem, e aí, nesse ponto, melhorou um pouco para a gente, né, que sempre foi muito sacrificado, assim. Mas a quarentena eu notei que teve uma procura maior de um mercado de contratação, não necessariamente dos editais. Mas aí eu acho que é isso. Não sei se eu deixei de falar uma coisa. De boa. Não, legal. O Poética de Barro é bem bonito, assim, eu gostei bastante da animação. E eu gosto dessa temática do stop motion. E eu sei que quando eu estava começando a fazer audiovisual, eu fazia umas brincadeiras com massinha e tudo, assim. Eu falei, ok, isso aqui é trabalho cadeieiro, não quero não, vou fazer filme normal mesmo. Que é bem complicado. Você fazer 10 segundos de filme, você perde 2 dias para fazer 10 segundos de filme. Você vê, 6 minutos do Poética foram 3 meses, né? Eu falo, não é para mim, não.
deixo aquele que tem mais tempo para isso, que gosta mais. Na minha parte, eu vou para a gente andando por aí, que é mais fácil. Não, tem que gostar de sofrer um pouquinho, eu acho. Acho que tem. Eu falo, meu teste com animação stop motion durou exatamente 3 segundos. Daí eu falei, não vou querer fazer isso mais. Mas eu te aconselho a não abraçar o mundo. Eu te aconselho a não abraçar o mundo. Tá tudo bem, tá? Ô, Juliana, um dos curadores que não tá, ele não tá presente, mas ele deveria estar, que é o Itaú Borges. Ele simplesmente apaixonou pelo Poética de Barro. Ele defendeu isso. Ele defendeu a sua ideia, mas assim, com tanta paixão, sabe? Eu acho que deu briga, mas a briga é boa mesmo. E o Poética de Barro venceu. Uma das coisas que eu quero te parabenizar e quero que você fala um pouco sobre isso, que eu acho essencial no cinema, é a síntese. Como que você conseguiu, menina? Porque é uma história bonita, é uma coisa que todo mundo que vê entende e conseguiu sintetizar naquelas figurinhas ali, naquela criatura, como você diz, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir isso, até porque isso acho que faz parte da história do curta. Sempre tem uma pessoa ali brigando por ele. A gente ganhou o prêmio porque no júri tinha um único animador e eu era a única mulher numa seleção de 6 trabalhos e a única também independente. A maioria eram produtoras grandes, assim. E essa pessoa brigou para a gente poder entrar com o trabalho, porque era a única animação. E ele falou, gente, eu estou aqui no júri, tem que justificar entrar uma animação. E essa menina é louca, né? Porque é pouco dinheiro e pouco tempo. E ela está com um projeto que não é fácil, assim. E aí é muito legal ouvir, né? Que tem sempre alguém nos festivais. Eu tenho muito carinho pelos festivais daqui do Brasil, muito, porque são os que abraçam o trabalho e veem como é difícil para a gente produzir, né? O curta rodou alguns festivais internacionais, mas eu sempre falo, eu faço questão, quando o festival é pequeno, eu sempre viajo, eu vou, eu estou presente, se eu não posso ir, vai alguém da equipe, porque a gente sabe como é tudo na raça, né, nos festivais daqui. E sempre tem vaquinha online, etc. Eu tô lá por trás e tentando militar, porque para a gente é tudo muito difícil. Na pandemia, imagino como tá para todos vocês fazerem a coisa funcionar, mesmo que seja online, né? Mas, então, a síntese do Poética vem de uma experiência também na animação, porque eu trabalhei com bonecos muito elaborados, principalmente para terceirização para longa, para série, para publicidade. E quando você aprende os princípios da animação, o Disney mesmo falava, o Richard Williams, que é outro grande animador que faleceu no ano passado, eles falam que se você é bom na animação, você consegue pegar uma almofada, um saco de farinha e dar uma personalidade para ela e passar essa emoção para a pessoa que está assistindo. Então, o grande desafio no Poética foi a gente queria uma síntese numa personagem que não tivesse gênero, então que você assistisse, você entendesse o que ela é para você, porque é uma criatura, e que ela não tivesse uma forma humana ou uma forma animal que fosse identificado por ninguém, assim. Na verdade, ela foi inspirada nos cupinzeiros, que são comuns também, né, nas trilhas, enfim, é feito de terra. E tem uma artista plástica daqui, a Erli Antonini, que ela trabalha muito com essas imagens e dá uma certa característica nelas mais orgânicas, parecem pequenas criaturas. Então a gente trouxe essa linguagem toda para o filme. E foi um grande desafio para mim e para os outros 3 animadores. Porque é isso, né? Você tem quase que um cupinzeiro ali, é uma coisa meio cônica, e ela tem que ter personalidade, ela tem que te mostrar emoção, ela não tem braço, né? Porque pra gente, na fisionomia, o olhar e a expressividade com a mão já te mostra muita coisa, você não precisa falar, né? Você já passa essa emoção toda ali. E nela você não tem, né? Você tem um orifício no rosto e é isso, ela tem que se expressar no movimento. Então, o desafio maior foi realmente esse. Mas a gente queria sintetizar bastante
para ter essa possibilidade mais geral das pessoas se identificarem com a história. E para a gente também, porque o curta é muito isso para mim. Eu faço muita questão de sempre estar fazendo curta-metragem, independente do jeito que der, tendo dinheiro ou não, porque para mim é uma grande escola. É a hora que você tem de experimentar novas ideias, de tentar acertar e errar, e ali você testa tudo, e deu certo, vamos para uma série, vamos para um longa. Mas para mim o curta é um grande momento de testar todas as possibilidades. Então eu acho que no Poética a gente foi muito através disso, assim, o que a gente pode extrair do máximo da simplicidade, até porque o barro pede isso, né? É um material simples. E aí eu queria deixar ele ali bem à mostra na tela. Conseguiu. Obrigada. Bom, gente, dando sequência aqui, uma coisa que eu acho que é bacana que vocês falem um pouco é que o nosso festival ele é baseado principalmente nas produções femininas e também temos uma mostra que é negritude. Que vocês falassem um pouco do papel da mulher e dessa valorização também da cultura negra no cinema brasileiro, que apesar de ser uma maioria do nosso povo, ele é desvalorizado na maioria das produções, na maioria de todos as coisas ligadas ao audiovisual no Brasil. Hoje em dia que está começando a ter uma maior visão sobre isso. Eu gostaria que vocês falassem um pouco assim, as impressões de vocês e sobre essa valorização necessária para o cinema nacional. Até gostaria que o Sandro falasse alguma coisa no começo ali, porque eu acho que o de vocês teve muito disso também, né? Que é feito em coletivo e coisas do gênero, então eu acho que é bem bacana você abrir essa discussão. Cara, pois é, assim, a gente já debateu sobre isso, por exemplo, essa coisa do Arthur ser um diretor estreante negro e isso ser um mérito pro edital, mas não necessariamente ser uma coisa que, tipo, ele só fez o filme por isso, porque algumas pessoas interpretam dessa maneira, como se fosse um sistema de cotas. Tipo assim, olha, só passou porque é negro. E não. O Arthur é um cara que é estudante de filosofia, mas fez vários cursos de cinema, técnicos e tal, e pensou um projeto de filme, pensou um projeto de cinema, e passou, e falar sobre isso é só destacar o que é uma realidade, assim, né? Porque é o primeiro cara negro de Belfort Roxo que eu vi fazer um filme, por exemplo. Tipo, e eu sou um cara que mora em Belfort Roxo há 24 anos, que é a minha idade. Então, é muito surpreendente para mim ver esse tipo de coisa acontecendo, principalmente com eu fazendo parte. E o coletivo que eu faço parte é o Baixada Cine. Somos 8 pessoas. Somos 6 pessoas pretas e 2 pessoas brancas. Que também é uma coisa... O filme também tem... Nos créditos de filme a gente aparece lá, que somos nós 8, e é um filme majoritariamente negro, majoritariamente LGBT. Então, ver essas camadas no cinema... para mim, apesar de ser uma coisa natural, são meus amigos, são pessoas que moram aqui na cidade e são as pessoas que toparam fazer filme comigo e eu topei fazer filmes com eles. Não foi uma questão de etnia, foi uma questão de, cara, vamos fazer um filme, vamos botar no edital, vamos fazer, passou, beleza, vamos lá. Mas quando a gente olha para o entorno, mesmo dentro da Baixada Fluminense, mesmo na periferia, a grande maioria, sim, é branca. A grande maioria, sim, tem acesso. Tem uma galera que teve acesso a cursos de formação, tem uma galera que teve acesso a várias coisas que essa galera foi privada, assim, de ter. Então, acho que é legal quando a gente olha por essa ótica. O filme também tem uma coisa meio ficcional, que é a Lohane, então é uma protagonista negra, é uma menina bissexual, preta e tal. Então, tem muito disso que acaba sendo um filme não que foi pensado para ser um filme de cinema negro, mas ele é um filme de cinema negro. Naturalmente ele se torna um filme de cinema negro. Não porque ele foi pensado para ser, porque são pessoas pretas produzindo histórias sobre pessoas pretas. Então acaba que é uma coisa que se torna naturalmente sobre aquilo, né? Mas é interessante quando eu olho para essa ótica de condição. A gente vive aqui um cinema de condição. Foi como a gente conseguiu fazer o filme, foi com essas pessoas que eu consegui fazer o filme. Se fossem pessoas brancas, provavelmente eu faria também. Eu não tenho curso eu não sou formado em cinema, por exemplo. Eu desisti de estudar na UF por uma questão financeira. Não tenho como bancar uma faculdade de cinema hoje. E é impossível para mim. Então eu tive que buscar outros meios, tive que buscar pessoas que têm interesse em fazer um filme com telefone, fazer um filme
por exemplo, fazendo uma animação agora com um cara que está topando fazer de graça porque ele quer fazer também. Porque se eu fosse buscar uma profissionalização, é um outro rolê, é bem mais complicado do que isso. Então, acho que acaba sendo, quando a gente para refletir, acaba sendo muito sobre isso, acaba sendo um cinema de condição, mas que é legal que os festivais, eu parabenizo vocês já, deem essa temática. E muitos festivais, inclusive festivais que a gente já passou, que não tem essas mostras, alguns festivais eles colocam lá, o que vocês recomendam para o festival melhorar, etc. Um feedback do público, a gente sempre coloca lá uma coisa que é muito importante, coloquem como se fosse uma cota, mas se não dá para colocar numa mostra ali, colocar filmes estreantes, coloca uma cota de, sei lá, 3 diretores estreantes, 3 diretores negros, 3 diretoras mulheres. Coloque, porque isso aí fomenta que pessoas novas produzam filmes também. Porque uma coisa que eu sinto em anos de festivais é que é sempre uma mesma galera. Por mais que os festivais venham, mudem, vão e vêm, tem sempre uma mesma galera sendo selecionada. E não porque eles são os melhores, mas é porque está faltando uma demanda de cinema, né? Está faltando curso de formação, está faltando pessoas incentivando uma produção cinematográfica. E quando você coloca um festival, sei lá, com uma premiação mínima de R$1.000, de R$600, e você coloca lá, olha, vai ter filmes estreantes. Esse estreante que nunca fez um filme vai se sentir motivado a fazer um filme. Então, eu acho que falta também isso da indústria perceber como suprir essas demandas. Porque quando a gente fala de sala de cinemas, 80% do Brasil não tem sala de cinema. E 80% do Brasil também não tem curso de formação em cinema. Então, assim, essas pessoas elas não vão começar a fazer cinema da noite para o dia. Porque é uma coisa elitizada, porque é uma coisa que está num nicho ainda muito específico, muito bolha. Então, acho que esse tipo de atitude que o festival tem, de dar esses destaques, é de suma importância. Assim, é uma coisa que a gente vê isso, consequentemente, chegando no Oscar. O Oscar agora vai ter lá a sua demanda de todos os filmes vão ter que ter isso, vão ter que ter isso, vão ter que ter isso, vão ter que ter isso. É pouco, mas já é alguma coisa. Com certeza. Eu acho que essa valorização é importantíssima, inclusive para os cineastas novos e para as pessoas começarem a ter o ímpeto de fazer mais filmes, inclusive que falem de sua própria realidade. Que não queiram só fazer um filme que fale de uma coisa irreal a eles, não, que eles podem mostrar que a realidade deles também é importante, também pode ser retratada. Eu até falo isso porque eu vim do cinema de guerrilha. Eu também, a minha formação foi com VHS na mão. O Brambila lembra. Câmera de VHS na mão que a gente começou. Eu também não passei por faculdade de cinema e foi tudo sempre na guerrilha. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a guerrilha é o que junta todo mundo e que faz a coisa crescer. E quanto mais a gente valorizar a guerrilha, mais a gente valoriza o cinema brasileiro e o cinema independente, principalmente. Todo mundo fala muito das grandes produções, mas esquece que dentro das produtoras independentes e do cenário da independência no Brasil tem muita coisa e muita variedade. O nosso festival é um exemplo de como tem bastante produção que é feita no Brasil inteiro. Então, eu acho que quanto mais for valorizado, melhor vai ser, com certeza. E já agradeço vocês por terem inscrito o filme, inclusive, e estarem lá na nossa amostra. Você chamou outra pessoa para falar depois do Sandro? Fabi Pena. Dona Fabi Pena. Olá. Não, queria comentar com o Sandro e com todos, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem nosso edital estadual, né, de cinema. A gente chegou num nível assim que há um espaço para diretores estreantes e tem uma pontuação, né, para diretores negros, indígenas, LGBTs. Beleza. Aí a gente pensa assim, bom, então tá tudo resolvido, né? Bicho, dá uma confusão danada, porque se tem sim ainda um pensamento que o cara ganhou porque ele é negro, porque ele ganhou aquele meio ponto a mais, porque é terrível, assim, sabe? A mentalidade das pessoas assim ainda é muito pequena, né? Que bom que já se tem cada vez mais espaço nos editais. Eu conheço vários editais que pontuam assim, né? E muitos festivais, né, com muitas mostras, né,
e temáticos assim, mas a gente vê que as políticas até assim estão melhorando um pouco, ou estavam, não sei que tempo verbal eu vou usar, né, diante do governo de agora, né? Mas assim, falta muito ainda, né, Sandro? Porque parece que está no DNA das pessoas, assim, sabe, essa diferença que fazem, né? É bastante complicado. Eu poderia falar assim, quanto a mim, falando como mulher, né, cineasta, como eu falei antes, assim, eu estou no cinema, posso dizer, desde pequenininha mesmo. E confesso a vocês que, por bastante tempo, eu não conseguia enxergar, né, como as mulheres sempre foram oprimidas, assim, porque, de uma certa forma, durante muito tempo, eu tive uma certa proteção por trabalhar só com a produtora, né? Para mim havia uma forma de fazer cinema apenas, né? Meu pai era assim da linha bem antiga mesmo, assim, do diretor ter a palavra final, e não necessariamente eu enxergava isso como uma coisa ruim, era assim, né? Só que eu comecei a olhar para os lados, comecei a crescer e ampliar meus horizontes, eu vi, opa, espera. E com a minha formação, disse assim, eu tenho alguma coisa para dizer, né? E comecei a ver como as mulheres têm o que dizer, que, na verdade, nós sempre estivemos aqui, sempre, né? As mulheres sempre estiveram no cinema, né? Só que, como, mais uma vez, é mais um espaço abrindo a quase que machadadas, assim, né? A gente tendo que radicalizar um pouco para a gente ser ouvido e respeitado, né? Então, isso é uma luta constante, não vai acabar, eu acho, né? E agora, na atualidade, as coisas estão bastante difíceis pelo desmonte que está acontecendo, né? E por uma propaganda muito horrorosa, assim, né? Falando do cinema e falando das mulheres e os negros, e os indígenas, e os LGBTs. Então, parece que a gente, agora, de novo, né, a gente volta para a guerrilha. A impressão que eu tive é que a gente nunca saiu do cinema guerrilha, sabe, Kleiner? Que também a gente sempre fez cinema guerrilha, né? Mas, durante um certo tempo, alguns anos, assim, a gente teve um vislumbre de, opa, não, eu acho que as coisas, sabe, a gente não precisa ter tanta luta assim para fazer o básico, né? Mas agora a gente parece que tem que se armar novamente, né? Então tá complicado. Aqui na Florianópolis é uma ilha, né? Todo mundo sabe. É bem interessante a configuração, porque temos muitas produtoras de cinema dirigidas por mulheres. São muitas diretoras que nós temos aqui, e pelo estado também, mas Florianópolis tem uma concentração, né? E de produtoras que vêm se destacando aí a nível nacional, assim, com suas produções, né? E veja só, né? Isso incomoda muito, né? Muito engraçado, né? Quando a gente vê uma produtora dirigida por uma mulher, né? Ela desperta a admiração, mas desperta a ira também, né? E eu não sei quando isso vai acabar, mas a gente ainda vivencia muito isso, né? O Desassossego diz respeito a uma história minha. Aquele personagem tem muito de mim. E eu optei em transformar o personagem, que seria feminino, em masculino. Um dia eu vou fazer o Desassossego 2. E ele vai ter o personagem feminino. Vocês assistam o filme, depois a gente conversa a respeito disso, né? E quem conhece essa história veio me questionar, mas Fábio, como você faz isso?
por que você não colocou uma personagem feminina? Né? Foi muito de provocação e foi muito de... por se tratar de questões também universais, independente de gênero, né? Eu optei por um ator, né? Um ator que admiro muito, não o conhecia, fui buscá-lo especialmente lá no Rio de Janeiro, fui catá-lo, né? E ele teve uma compreensão muito bacana da história, né? E ele sabia que essa história tinha a ver com o meu universo, o universo feminino, né? Então, é um detalhe, assim, interessante, que pouca gente sabe, né? E não é a bandeira do filme, né? Mas, assim, eu acabei optando, né, de mudar o gênero do personagem, né? Porque era para ser um personagem feminino, né? E é isso. Eu posso falar? Antes do... Eu queria ouvir o Rafael, porque eu cheguei atrasada, não ouvi o Rafael. Mas eu quero falar a respeito disso que o Kleiner assinalou aí, porque esse festival ele nasceu com o intuito de que incentivasse ou desse uma agulhada nos cineastas para que eles tratassem do papel da mulher no cinema. Porque a mulher está sendo retratada da mesma forma há quase 60 anos. E isso tanto faz ser por cineastas mulheres ou por homens. Então, eu acho que aqueles que produzem o audiovisual no nosso país tão difícil e tão discriminatório, pensassem sobre o papel da mulher no cinema, o papel dos seus personagens, o que eles estão criando, qual é a imagem que se está jogando, que vocês jogam para quem está assistindo, qual é a imagem da mulher, quem é essa mulher? Então, esse festival foi criado com esse intuito. E nós estamos na 5ª edição e pouquíssima gente entendeu. E está entendendo, entendeu? Mas eu acho que toda mudança leva tempo. Mas eu quero falar sobre isso, tá, Rafael? Depois de você. Tranquilo. Boa noite, então, agora que eu estou podendo falar para você também. Essa questão, apesar de não ter essa abordagem sobre a negritude no filme, A Invenção da Velhice, que é uma produção cearense, eu não falei isso no início, todos os profissionais e artistas são cearenses, é um filme totalmente independente, nós não tivemos todo o recurso operacional, humano, de maquinário e o pouco financeiro que nós precisamos veio todo de dentro da própria equipe. Né? Foi um trabalho que nós nos doamos uns aos outros, um grupo de amigos que se reuniu, que já trabalha com cinema, e um trouxe o equipamento do som, o outro trouxe a câmera, o outro se dispôs a trabalhar o som na pós-produção, os atores vieram trabalhar sem cachê. Então, foi nesse formato que a Invenção da Velhice nasceu. Né? E tudo isso acreditando e dando suporte ao sonho de uma mulher de atuar, que ela foi impedida a vida inteira, que é a minha mãe, que é a Tereza, que interpreta a Tereza, que ela foi impedida pela família por conta do machismo, daquela educação que se tem aqui no Nordeste, de que mulher não podia ser artista, na década de 60, imagina, auge de ditadura. E então ela só agora, através de mim, que sou ator e a coloquei em conhecimento com essa turma, ela teve a oportunidade de realizar esse sonho, essa vocação mesmo dela, né? É mais do que um sonho, é uma vocação. Mas essa questão da negritude, ela é muito latente aqui também. Eu falo da minha própria experiência familiar, por exemplo. Eu e minha mãe temos a pele clara, mas a mãe dela é de ascendência negra e indígena, por isso esse cabelo lisinho fino, a volta é de índio mesmo. E do meu pai, que também tinha pele clara, mas o pai era negro mesmo. Então, assim, o que é ser branco e o que é ser negro dentro de uma família totalmente miscigenada? Entendeu? Eu tenho primos que são negros mesmo, assim, e quando nós chegamos em alguns lugares assim, no decorrer da nossa vida, nós recebemos tratamento diferenciado, mas nós temos o mesmo sangue, temos a mesma origem familiar, entendeu? Então isso é uma questão realmente muito profunda
não só de reconhecer no outro a igualdade, mas do auto-reconhecimento, porque eu vejo essa questão politicamente, tanto do negro quanto da pobreza em si, do poder aquisitivo, é de você não se reconhecer como. Nós vivemos hoje, fazendo analogia, num país onde 1% é rico e o resto é pobre. Mas esses 99% de pobre, 98% se acha classe média alta. Então, ele não se reconhece como pobre. Ele não tem acesso digno à educação, ele não tem acesso digno à saúde, mas ele não se reconhece como pobre. Então, a maioria das pessoas, porque é um moreno clarinho, ou tem uma pele mais clara como a minha, mas que se eu pegar uma semana de sol, eu fico como o Sandro, porque está na genética, entendeu? Aí não se reconhece como negro. Não se reconhece tendo essa etnia e todas as características, entendeu? Às vezes nega até um parente, um familiar, que tem a pele mais escura, um cabelo crespo, porque ele não quer ser reconhecido como negro. Então, essa questão que nós artistas estamos lutando contra, não é só de trazer o espaço, é de fazer o outro entender que ele precisa se reconhecer nesse lugar também. Por isso é tão importante mostrar, conduzir essa realidade para as pessoas pararem de negar o que elas realmente são. Nós pararmos de nos negarmos. Todos nós, E no caso da mulher, é super interessante isso, porque a maior parte do elenco do filme é feminina, a protagonista é uma mulher, e é uma mulher que vem de uma história de vencer obstáculos para seguir a sua própria vocação, né? E a personagem também da mesma forma, porque o filho que foi construído dentro, que é o meu personagem, que foi construído dentro desse universo machista de que ele acha que quem cuida, que o provedor é o homem, em um determinado momento ele diz: você precisa de uma enfermeira, de alguém para ficar com você, porque o papai não está mais aqui, porque ele morreu, né? E, na realidade, no decorrer do filme, ela mostra que, na realidade, era ela que cuidava do pai, né? Era ela que mantinha tudo funcionando, que ela não precisava do pai, o pai era que precisava dela. Então, precisa se desmistificar, precisa se mostrar isso também. Tem um comentário clichê, assistindo as novelas antigas, da década de 80, a gente vê muito. Uma amiga comentando para outra, dizendo que o segredo do casamento é você deixar o marido pensar que é ele que manda. Ou seja, a mulher tem que ter essa posição de fingir que é submissa para poder organizar. Ela não precisa mais disso, né? A mulher já vem mostrando que ela pode liderar e ela pode assumir essa postura publicamente. Claro, existe a irritação, né? Existe a ira, porque uma mulher está assumindo a produção do filme. A Vidcine, a direção é do Camilo, e a Vidcine, a produtora, é da Amanda, a esposa dele. Ou seja, ele dirigiu artisticamente, mas quem disse o que podia ser feito ou não foi a mulher. Né? Então, assim, a gente tem que quebrar esses paradigmas todos e começar a se reconhecer nesse lugar ao qual nós pertencemos, e também a reconhecer o respeito que nós devemos à diferença que existe à nossa volta, da etnia, da espiritualidade, do gênero, né? Enfim. E a Invenção da Velhice, ele traz esse contexto da mulher provando, através de um ato de superação, que ela pode ser provedora, que ela pode cuidar, que ela pode até, em um momento de enfermidade, de dor, ensinar uma lição ao filho, que já é velho, que já é um advogado, que já acha que é dono da própria vida, mas ainda tem muito que aprender com ela. Bom, eu me identifiquei muito com o filme, porque eu sou uma mulher que não sou... Eu falo assim, eu sou Carmelita Gomes, não sou mulher de ninguém, não sou filha de ninguém e não sou mãe de ninguém. Eu sou Carmelita Gomes. E porque as mulheres são vistas como alguém, uma coadjuvante, alguém que tem um homem do lado. Então sempre é a mulher do fulano, a filha do fulano, a irmã do ciclano, né? E você abordou um tema que eu gostaria muito que as pessoas abordassem. Teve filmes que ficou de fora, que eu fiquei uma fera, porque tratava do feminino, tratava de uma temática feminina,
Um filme que falava de menstruação. Ninguém quer falar em menstruação. Ninguém quer encarar o feminino. Da mesma forma que está falando do negro, ninguém quer encarar o negro, ninguém quer ser negro. Eu acho que não existe branco no Brasil. Eu acho que nós todos somos negros. Eu me considero negra, nós somos negros. Entendeu? Eu tenho uma briga aí que o pessoal acha que para eu me considerar negra, eu tenho que ter pele escura. Eu sou negra. Não adianta que eu sou negra. Entendeu? Assim, ó, a carne mais fraca do mercado sou eu. Entendeu? A carne negra. Então, o que acontece? Você tratou de envelhecer, o processo de envelhecimento de uma mulher é dolorido, é doloroso. Você tratou com uma imagem de filho, mas pensa numa mulher plena, inteira, que não é mãe, que ela está no processo de envelhecer, mas ela tem que ser reconhecida e valorizada como mulher. Você, felizmente, sua mãe tem um filho que retratou isso, que ela queria dançar. Olha que lindo, eu percebi tudo isso no filme. Ela queria dançar, ela não teve oportunidade de dançar, então, pelo menos na imaginação, ela se colocava dançando, né? Agora você fala que ela sempre quis atuar, que você... Né? Eu vou cantar samba ainda, vou gravar um CD de samba, porque é meu sonho. Mas é o seguinte, o que eu acho que os produtores brasileiros têm que fazer urgente? Buscar essa imagem da mulher e sair do status quo, sair do lugar tranquilo da mamãe. O Kleiner fez uma defesa de um livro de receita. Eu falei, não quero mulher cozinhando, que diabo de livro de receita, sabe? Porque nós estamos falando de mulher, aí sempre põe a mulher mamãe, a mulher não sei o quê, a mulher... Aí a mulher que cozinha, e no filme ainda fala assim que elas cozinhavam para o homem, tinha um diálogo que elas diziam assim, para agradar o marido, literalmente. Eu falei, mas eu não vou pôr esse filme nunca, nem que a gente rola aqui, briga, vira um negócio. Por quê? Porque desde o começo desse festival, foi duas coisas pelas quais esse festival nasceu. Foi o que o Sandro falou, que eu ia em festivais de cinema, Sandro, era só diretores mostrando seus filmezinhos para outros diretores. Uhum. Não, e assim, e tudo aquele clima assim, sabe? Ah, eu sou mais gostosão que você, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, blá, blá, blá. E aí eu sou de periferia. Eu trabalho com crianças e adolescentes de periferia. Eu comecei uma história aqui porque eu só via bares e as pessoas levando as crianças para os bares. Eu comecei uma história de cultura. Vou trazer cultura para essa cidade, vou fazer umas coisas aqui, porque não pode. E aí, o que acontece? Eu ia em festivais e só tinha essa panelinha. E tinha a panelinha daqueles que conseguiam verbas institucionais e a panelinha dos que não conseguiam verbas institucionais. Aí eu falei, peraí, mas e eu? E a periferia? E eu, criança? O cinema tá me alcançando? Eu tô vendo alguma coisa? Nem sabia que vocês existiam, eu nem sabia. Porque eu era aquela criança lá da periferia, lá da ponta da rua, e não sabia que vocês existiam, que vocês estavam produzindo um para o outro. E isso não me alcançava. E outra coisa, quando me alcançou, quando eu fui para festivais, assistir festivais, quando me alcançou, não falava coisas que dizia respeito. Não falava coisas que dizia respeito àquela criança, não falava coisas que diz respeito à mulher que eu sou, não falava coisas que diz respeito à negra, e não fala coisas que diz respeito à mulher madura, hétero. É um extremo ao outro. O nosso festival está repleto da temática LGBT. Aliás, o meu amigo aqui me deu até um broche LGBT que era para eu usar e eu esqueci. Mas era assim, é o seguinte, é um extremo ao outro. Mas e o feminino? Quem é que trata do feminino, se nem a própria mulher trata do feminino? Se nem a própria mulher está lá na janela do Luiz, que quando fica sozinho com ela mesma não se suporta,
não quer retratar os seus próprios conflitos, as suas próprias coisas, porque tem temática que ela é exclusivamente do feminino. Ela é exclusivamente fêmea, sabe? São assuntos que só a fêmea tem, só esse gênero tem. E eu acho que temos que valorizar o feminino. Temos que valorizar aquilo que é da mulher, que é interessante. Porque o que acontece? Eu acho que a desvalorização começa por aí. Que os seus temas são secundários, os seus temas não são tratados, a sua preocupação não é tratada pelo cinema brasileiro. E aí você disse uma coisa interessante, que isso vai mudar quando a gente se assumir. Se cada um se assume, sabe? Eu sou uma mulher, mãe solteira, estou no processo de envelhecimento, mas eu sou uma mulher que não me entrego. Não me entrego, vou morrer pulando ou fazendo qualquer coisa, assim, entendeu? Unhando na cara de alguém. Mas eu existo, e existem mulheres como eu, e existem mulheres, infinitos tipos de mulheres no país. Eu estava vendo como é que é a cidade? Esqueci o nome do país, mas era 39 cadeiras no parlamento, elegeram 20 mulheres no parlamento. Bolívia, né? Bolívia. Uhum. No Senado. Então, 36 cadeiras, aliás, 36 cadeiras, 20 são compostas por mulheres. Aí eu comecei a imaginar, a pensar sobre isso. Qual a imagem que as crianças lá nascem da mulher? Que a mulher é líder, que a mulher pode representá-la? Então, no subconsciente coletivo da Bolívia, a mulher exerce um papel de liderança, a mulher pode ser tutora, a mulher pode representar. Uhum. Então, eu vejo assim, então essas crianças bolivianas, esses jovens, esses adolescentes, quando olham para uma mulher, eles têm segurança, eles têm firmeza, a mulher passa credibilidade. E o papel que o cinema está desenvolvendo ao longo desses 53 anos é a mulher como um ser que não é digno de confiança, um ser que é sempre subalterno, um ser que é sempre secretária, auxiliar, assessora, está sempre no papel secundário. E isso, quer dizer, assim, eu quero que o Curta Canedo chegue lá nos 50, 100 anos de vida. Quero que os outros continuem fazendo ele. Mas eu nunca quero perder essa tônica. Eu nunca quero perder essa visão. Porque é essa visão que eu quero que seja trabalhada. Se tiver que ser trabalhada internamente, né? De forma da gente filosofar ou uma psicologia em cima do existencial mesmo, do eu, mulher, por que eu existo, qual é o meu papel aqui no mundo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas essa forma de retratar a mulher tem que ser pensada. Ela tem que ser vista, ela tem que ser pensada. A Juliana, no seu pequeno filmezinho lá, pequenininho, mas ela traz isso, ele coloca assim, aquela criatura que ela pode ser o que ela quiser, aquela criatura que pode tomar forma e ser o que ela quiser. Então, eu acho que eu só vejo as artes e o cinema tá entre elas como um instrumento de transformação social. Eu não consigo ver de outra forma. Mesmo que seja um entretenimento, que ele seja um entretenimento que está fazendo a cabeça de alguém. Que está fazendo a cabeça de alguém. Que a gente está vendo o que a gente está levando agora, com o fascismo dominando sobre nós, foi essa dormência que nós ficamos dormentes, achamos, chegamos no poder, agora vamos ficar dormentes, não vamos mais tratar de nada, só vamos festar, né? Festar, beber cachaça. O que deu? Estavam fazendo uma lavagem cerebral no povo e a gente não viu. E a gente não viu. Então, o que eu peço, eu amei todas as produções, tem diretores que não estão aí participando, mas que fizeram coisas magníficas, né, maravilhosas. Mas eu queria que as mulheres, principalmente, pensassem nisso, o papel da mulher. Qual é o papel? Porque eu vejo o cineasta, o diretor, como um ser profético, como um profeta.
ele pode jogar a coisa lá na frente, ele já pode jogar uma imagem que existirá. Uma imagem que fala assim, mas eu olho, não existe essa imagem. Não, mas ela existirá. Mas ela está sendo gestada. Ela é uma embrionária, ela está nascendo. Essa mulher plena, essa mulher poderosa, essa mulher plena, essa mulher que não precisa pedir licença, essa mulher que não precisa do marido ou filho deixar ela aparecer, mas que ela pode viver plenamente sem ter empecilho nenhum e pode se mostrar plenamente sem pedir licença. Então, eu não poderia deixar de falar essa fala aqui, porque essa é o nosso intuito do festival, né? Essa é a tônica do festival. Quando a gente fala assim, cinema pela igualdade e a valorização da mulher. Eu vejo que, eu até convidei umas cineastas indígenas para a gente depois fazer uma amostra indígena e tal, mas estão trabalhando essa temática. E eu acho que as mulheres, elas são muito generosas. Várias mulheres fizeram filme sobre amigos trans, travestis, mas não fizeram filme sobre o feminino, sobre a mulher. Ou então viram o feminino através de um travesti, né? Não sei. Mas eu acho que temos que pensar o feminino. Temos que abraçar o feminino. Temos que trazer esse feminino, sabe? Amar o feminino, aquilo que é feminino. Se eu acho que o feminino é inferior, nem eu mesmo me amo. Se o feminino for inferior no meu subconsciente. Então é isso. Eu queria falar uma coisa. Carmelita, achei bem bacana a tua fala, assim, e você falou uma coisa que muitas vezes muitos cineastas esquecem. A gente também, de frequentar festivais, eu também vi muito que parece que durante muito tempo os cineastas fizeram filmes para eles mesmos e esqueceram do público, né? E as necessidades urgem, né? A mostrar o feminino, concordo completamente. Isso é latente, é gritante, né? O que eu acho o que é importante pontuar também, que sim, nós como cineastas, como nós trabalhamos com a imagem, é dessa forma que a gente se expressa, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, sim, né? Mas também a gente pode usar muito desses outros filmes que já foram feitos, retratando essa mulher submissa, essa mulher que tem que ser cuidada, tem que ser protegida. A gente pode instigar uma reflexão sobre esses filmes, sabe? Às vezes eu questiono, tem festivais que acabam banindo um cineasta, um filme, porque ali tem sei lá, uma cena de estupro. Cara, o estupro acontece todos os dias, entende? Então, a gente pode mostrar e instigar reflexões com esses filmes também, né? Mas concordo plenamente, cara. Tem cada vez mais, mas ainda tem muito pouco filmes que retratam temas do íntimo mesmo, do feminino, que é muito complexo, né? E ainda falta bastante, assim, né? Falta bastante. E é uma coisa que eu acho que o Rafael falou, né? Alguma coisa sobre provar, né? É incrível. Nós, mulheres, a gente tem que provar que a gente é boa, que a gente consegue fazer as coisas. Os negros, eles têm que ser muito bons para as pessoas realmente darem um braço a torcer. Puxa, o cara é bom, sabe? O índio, o LGBT tem que ser perfeito, entende? Eu estou fazendo uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, para um documentário sobre as mulheres capoeiristas. Capoeira é uma das artes mais machistas que tem. Maravilhosa, tal, mas assim, é impressionante como é machista, né? O meio dos capoeiristas. E elas têm me contado que assim o berimbau é o símbolo máximo, né? Do capoeirista, né? Para uma mulher para permitir uma mulher tocar um berimbau
ela tem que ser muito boa, ela tem que passar muito tempo. Para uma mulher se tornar mestre de capoeira, ela tem que ter de 30 anos, de 25 a 30 anos de capoeira. Um homem pode se tornar mestre com muito tempo antes, com menos tempo. Mas por que isso? Né? Isso é porque a gente é massacrado desde criança, e daí você também tocou num assunto muito importante. Você fala, eu vim de periferia, eu sou aquela criança que não conhecia ninguém de vocês, porque nada atingia. Né? Por quê? Porque desde criança a gente está acostumado a ver uma só imagem, uma só abordagem. Né? As janelas não são poucas, as janelas que se abrem. Né? Então, realmente está faltando. Né? E eu acho assim que festival, Carmelita, te dou parabéns assim, por essa tua luta aí de 5 anos, e que eu sei que você vai persistir. Né? O festival é um lugar para reflexão mesmo. E eu acho muito bom quando, de repente, a curadoria deixa passar mesmo um filme que vai gerar uma polêmica. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque se a gente ficar daí só com os filmes que a gente tem que cuidar com isso, né? Até a gente falar, vamos falar de temas femininos, tudo bem. Mas assim, o tema feminino, ele reverbera em muitos outros temas. A gente não pode fechar, né? Então o festival é para isso mesmo. A gente tem aquela linha, né? E o que tiver em volta, isso vai ajudar a engrossar esse caldo, assim, né? E para mim a importância de um festival e a importância desse seu festival que eu já estou vendo, é a primeira vez que estou participando, é essas beliscadas aí que vocês já estão dando, sabe, para fazer a gente se mexer, né? Nós somos uma equipe eclética, eu sou brigona, mas aí eu gosto quando brigam comigo. Eu não é porque eu sou mulher que eu vou... tá bom, você tem 30 anos de cinema, né, Cleide? 50 anos de cinema? Tá bom, só que a minha opinião é essa, entendeu? Então, eu gosto de uma equipe quando a equipe fala assim, cara a cara, e cada um e discute não sei o quê. O Cleide fala uma coisa muito interessante com relação a essa questão das mulheres, das diretoras, que ele fala, Carmen, o melhor é várias diretoras falando sobre tudo. Quer dizer que as mulheres estão pensando tudo, estão falando tudo. Tá bom, mas nem tanto, tá? Tá bom, mas não... Sabe, a gente cai no lugar comum. A gente fica arrumando justificativa para não avançar. Sabe esse lance da justificativa? Eu acho que justificativa não é legal, que a gente tem que avançar mesmo, que se tiver alguém lá no fim do mundo gritando, olha para mim, eu tô aqui, a gente tem que olhar, e a gente tem que ter um olhar aberto, olhar e ver o que ele lá do fim do mundo tá querendo me dizer. Porque as justificativas levam a gente para aquilo que a gente já tem tendência, que é o conservar, o continuar num lugar tranquilo, né? Então, mas é isso. Mas assim, vocês todos são frutos desse atrito, dessa energia que a gente quer girar e que vocês estão girando lá na outra ponta, estão batalhando por editais e estão fazendo sozinho. Eu acho que o bom é o caldeirão ferver mesmo. Pô, queria fazer um comentário em cima do que a Fabi falou, de uma experiência que chegou a ser engraçado, assim, dentro desse âmbito de cinema, de como o cinema é visto, né? Porque existe uma mediocridade branca, hétero, cis, que é aplaudida, sempre, independente do que se faça. Não precisa fazer muita coisa, E existe lá o filme do cara negro, que tem que ser o Spike Lee, que tem que ser o Jordan Peele, e tem a mulher, que tem que ser, nossa, tem que fazer Mulher Maravilha, tem que ser um filme melhor do mundo. Quando o Pantera Negra foi indicado ao Oscar, a gente tem um cineclube aqui que a gente exibiu uns filmes e é uma tradição nossa, depois do filme, a gente ir para um debate, tomar uma cerveja e falar sobre cinema, uma coisa nossa, assim, né? E um convidado que foi na sessão falou assim, cara, eu acho um absurdo o Pantera Negra ser indicado ao Oscar. E a gente falou assim, cara, qual filme você acha que devia ser indicado ao Oscar? Pô, eu vi pouco filme esse ano, cara, mas
Ou seja, é só uma implicância baseada em nada, baseado em racismo institucional. É melhor continuarem de fora. É um racismo que está tão enraizado dentro das pessoas. No DNA, como eu falo. Que elas nem sabem que elas estão sendo racistas ao falar uma coisa dessa. Porque no Oscar do Pantera Negra lá, tipo, tinha filme tipo muito pior, só que de pessoas brancas. Então, assim, não é um comparativo de qualidade. Nunca foi. Não é à toa que literatura são homens brancos e héteros. Não é à toa que música, tudo, absolutamente tudo. Ou as pessoas acham que os indígenas não têm histórias para contar. É sério que as primeiras pessoas não deviam ter livros. Mas não, o que é dito, o que é mostrado, o que é visto nos filmes, na literatura, é o branco, hétero, cis, é o casal hétero lá, a família conservadora que está ali. Por isso que é engraçado que a gente está nesse momento de conservadorismo mundial, né? Trump, Bolsonaro, etc. Então, assim, esse tipo de atitude do festival, atitudes dessa dimensão que ainda é um micro, elas reverberam no macro também. Eu acho que é de plena importância a gente... Não é uma questão de incomodar e falar, cara, isso aqui existe. Tem um filme negro na mostra, não é incomodar ninguém. É você falar, cara, tem um filme aqui de uma pessoa que é a maioria da população. Não estou te incomodando. Estou te mostrando uma mostra negritude, eu te convido a assistir, porque tá maravilhoso. Ali é composto de diretores e diretoras negras, mas com infinidade de temática e da melhor qualidade. Então, assim, a gente prima mesmo pela promoção da igualdade. A gente vai trabalhar por isso e para isso. Inclusive, é bom ressaltar que, assim, apesar de ter as mostras de negritude, mostras de mulheres no cinema, tudo, a gente espalhou filmes com essas temáticas também nas outras mostras, tá? A gente quis concentrar algumas, mas não é que excluiria, por exemplo, as outras mostras de jeito nenhum. Verdade. Para falar a verdade, a gente espalhou por todas as mostras, vão ter essas representatividades. É que a gente escolheu alguns que tinham mais a ver com a temática, por exemplo, na Mostra Mulheres, automaticamente tinha que ser dirigido só por mulheres, tinha alguns filmes que eram dirigidos por mulheres e por homens. Então a gente falou, não, então essa aí vai para o nacional. Outro que era dirigido por mulher, mas a temática talvez ele se encaixasse mais no nacional do que no Mostra Mulheres. Negritude, mesma coisa, tem tema de negritude que caberia mais a Mostra Negritude, porém o diretor era branco, tratando de negócio, mas o tema é importante, então ele vai para o nacional e negritude a gente vai valorizar aqueles diretores negros que se declararam negros e com a temática em si. Então foi mais ou menos isso. Então, quer dizer que não é assim, as mostras não estão basicamente concentradas naquele único local, não. Elas estão distribuídas por todas as temáticas. E é interessante que a gente tentou valorizar de todas as formas possíveis e todas as visões possíveis que tinham em cima disso. Certo? Vamos passar para o próximo aí, o Luiz Brambila lá, e depois a gente finaliza com a Juliana Aparecer, daí a gente faz uma finalização, tá joia? Vamos lá, Brambila. Eu vi seu gato aparecendo em cima da geladeira ali. Eu já vi esse gato aparecendo aí. Tem vários aqui, inclusive. Só desculpa, Cleine, a minha conexão, eu perdi um pedaço ali, daí eu cheguei, você estava falando eu e a Juliana, não sei o quê. Porque você vai falar agora. Bom, sobre esses temas, né, que a gente está discutindo aqui, que a gente está levantando, é muito simples, assim, né? Conforme já foi dito, inclusive, também, a situação nossa já não é nada favorável, né? Muito pelo contrário, a gente vive num momento de extrema delicadeza, né? Delicadeza não é a palavra, é muito delicado, né? Um momento muito delicado, realmente, porque, como já foi dito, eu acho que algumas pessoas já falaram sobre isso, questão política, né? Onde que a polaridade está instaurada e os conceitos e preconceitos